Olá, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma quarta-feira, na qual nós estamos aqui para ministrar uma palavra ao seu coração, adorar o Senhor junto com os irmãos, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo, assim como está falando conosco, e vai continuar falando em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, só queria reforçar os avisos, que são muito importantes, e os avisos para que você que queira fazer algum curso dentro da comunidade Cristã Nova Aliança, já estão todas as inscrições abertas. É só procurar a secretaria da igreja. Em algum momento aqui na tela vai aparecer o QR Code. Inclusive esse QR Code vai te levar a todas as nossas redes sociais, também ao contato da secretaria, os dias de culto, os horários certinhos, e também como você ofertar, dar o seu dízimo também, através aqui das nossas contas, né? Pix, enfim, tudo mais. Tá bom? Nós vamos aqui começar com adoração, depois nós vamos para a palavra e no final a gente ora junto, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante aleluia ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aí onde você está, diga aleluia ao Senhor. Aleluia. Oh. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cantamos aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga a Ele.
diga: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Tu és santo, Jesus. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em casa, no livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 10, uma passagem muito conhecida para as pessoas que têm essa familiarização com a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa passagem. É um ambiente em que o Senhor fala muito comigo todas as vezes que eu sou levado a meditar sobre ela, principalmente pelo contexto dos nossos irmãos em Colossenses. Foi uma igreja e um ambiente em que havia uma presença muito forte de Deus, mas por falta do zelo, da maneira como se tratava, esse ambiente foi perdido. E Paulo, ele, como um bom apóstolo, né, trouxe um alinhamento para aquele local, uma verdade daquilo que Cristo esperava. E tanto é que aqui ele fala justamente sobre um ambiente de nós sermos livres do legalismo, livre daquilo que de alguma forma a gente se deixa levar. E eu quero deixar claro que tudo que é em excesso é ruim. Você não pode ser displicente com aquilo que Deus está te dando. Você não pode tratar as coisas como não, você tem que ser responsável. Você tem que dar legalidade ao que é legal diante de Deus, né? Você tem que ter esse ambiente de certeza de que se Deus está permitindo você ter, viver, enfim, é que há um interesse muito grande nisso. E a nossa vida como cristão tem essa realidade de nós compreendermos isso, ter essa verdade. Tanto é que o texto começa assim. Acompanhem aí que eu acompanho aqui e a gente junto vai meditar sobre a palavra. O tema é livres por Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 10 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Irmãos, assim como naquela época, nos dias de hoje, nós temos alguns desafios, né? Não problemas, mas alguns desafios que sempre nos tiram desse foco que é o Senhor. Que sempre nos leva e nos remete a querer fazer do nosso jeito. E isso você pode parar para analisar que acaba sendo repetitivo. Porque só tem uma forma de você entender o que Deus tem para ti, se sujeitando o que é a palavra de Deus. Você não consegue se sujeitar, você não consegue nem obedecer aquilo que você não confia. Você não consegue, sabe, como é que eu vou dizer assim para você? Por exemplo, quem tem filho aí vai entender o que eu estou falando. Nenhum filho de bate-pronto, em cima de uma escada, alguém estranho fala assim, pula que eu te agarro, pula que eu te seguro. Nenhum filho vai chegar e vai fazer isso. Agora, um filho que conhece o pai pode até brincar e sair para a criança não confiar em ninguém, como diz a piada, né?
mas um filho vai se jogar e de olhos fechados, porque sabe e conhece o pai que tem. Então qual é o problema? Um dos problemas que essa geração corrompida, como diz a palavra do Senhor, tem se deixado levar nos dias de hoje, porque elas não têm o conhecimento de quem Deus é. E esse conhecimento ele só é fruto de um relacionamento. Não tem como você confiar, por exemplo. Por que as pessoas confiam em marcas de automóveis, marcas de instrumento musical, marcas... Por quê? Porque existe um conhecimento, não de agora, de muito tempo, relacional. E quando eu entendo essa palavra sobre aquilo que Paulo está ensinando os irmãos a se posicionar, ele está dizendo assim, ó, da maneira em que vocês receberam, vivam ele. Ou seja, da forma que vocês se entregaram, continue a se relacionar com ele. Entre nesse ambiente de conhecimento de quem ele é. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Diz assim, ó, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Entenda que o conhecimento, ele é um processo diário de entrega, de busca, de querer. Eu não gosto muito dessa expressão, ter que pagar um preço, porque a palavra me ensina que todo o preço que deveria ser pago, Cristo já pagou na cruz. Talvez vamos colocar a palavra assim, eu preciso estar mais intencional aquilo que eu tenho. Eu preciso ser mais focado naquilo que já está ao meu alcance. Preciso ser mais intencional naquilo que é a verdade que habita em mim. Ou seja, eu preciso ser e dar continuidade àquilo que já está dentro de mim. Então, não é buscar lá fora, não é dessa forma. No Velho Testamento, lá em Oséias, a palavra é o seguinte, ó, buscai, aliás, conheceis, como é que diz o texto? Eu me falei agora. E prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O que isso quer dizer? Existe a etapa de cada vez mais se aprofundar num relacionamento com Ele. E isso gera conhecimento. Então, como eu vou manter essa liberdade nos dias de hoje sem conhecer Deus? Não vai dar. Eu vou ser enredado com redes, né? É isso? Enredado, né? Desculpa aí, eu estou perguntando aos... Eu vou ser envolvido em redes e amarras, vamos assim dizer, que vão deixar a minha mente cativa ao que a minha alma quer. Eu vou comparar coisas que não é para mim, mas porque fulano de tal tem, eu quero. Sabe, a verdade que deveria sair da minha boca, eu começo a liberar uma meia-verdade, que é a mesma coisa de mentira. Porque me falta um conhecimento de compreensão do que Deus já me entregou. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E que de nós fluiria rio de água viva. De dentro de nós sairia o que? Vida. Provérbios diz que da nossa boca sai bênção e maldição. E o fruto que sai dela nós vamos comer. Então para e pensa. Por que eu não consigo ter uma mente livre, uma mente de Cristo? Por que, sabe, eu vivo fases? Irmão, você já conhece alguém que vive fases? A cada 4 meses está num ambiente, 4 meses está bem, mas daqui a pouco 4 meses está ruim, daqui a pouco está mais ou menos, daqui a pouco está muito bem, daqui a pouco está que não, nada. Eu conheço vários. Mas sabe por que não se sustenta um ambiente de liberdade em Cristo Jesus? Porque não tem conhecimento de quem Ele é, irmão. E desculpa, você pode conhecer a palavra de capa a capa, você pode ter na tua parede aí vários títulos de doutor de situação, mas conhecer não é letra, conhecer é vida que transborda. Como nós estamos falando esse mês e estamos falando dessa forma, é as pessoas lendo na sua vida aquilo que você carrega. As pessoas olhando para você e vendo que realmente o que mudou a sua vida foi a partir de um conhecimento e uma vida diária com o Senhor. Aí você está livre. Olha o que diz em Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá.
virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você sabe que o dia vai nascer, né? Quantos aqui têm dúvida quanto a isso? O dia nasce. Assim é a certeza das pessoas que são livres em Cristo Jesus. Se o conhecimento ele traz a percepção de quem ele é, opa, isso não é Deus. Porque o conhecimento te leva a um lugar de achar que, tipo assim, eu estou ouvindo um cara falar lorota ali. Isso não é verdade. As filosofias desse mundo, como diz aqui no versículo 8, diz assim, ó, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas. Outras versões falam de palavras aveludadas. Que é o quê? Muitas vezes é uma palavra de, não, quer saber de uma coisa? Nada a ver. Não é bem isso. Não, e a palavra está dizendo, não, você tem que fazer dessa forma. Não, mas peraí. Essas pessoas não conseguem entender que essa percepção só vem de um conhecimento de quem Deus é. Amém? Aqui a palavra é muito clara. Paulo está dizendo, irmãos, tenham cuidado. Porque está dizendo que o seguinte, ó, isso traz escravidão. Tudo que me leva a um lugar de alma é tudo onde o humano alcança, o humano fez. Agora, o que é espírito é algo sobrenatural. É uma paz que o mundo não pode dar. Quantos podem entender dessa forma? Sabe o que é a paz que o mundo não pode dar? É justamente aquela, quando está tudo se acabando ao seu redor, você está lá assim. Que foi? Não, eu estou pensando aqui numa canção e o Senhor está ministrando. Cara, mas tem que... Você está vendo? Não, eu estou vendo, mas o que eu posso fazer? Irmãos, eu tenho sendo ministrado nos últimos tempos sobre entender que eu preciso decidir as guerras que eu tenho que lutar. Aquelas que eu não consigo, que não adianta eu querer preparar o exército, não adianta eu querer buscar minha arma, que eu não vou vencer. Essas eu entrego para o Senhor. Agora, aquelas que eu tenho que fazer, eu digo, não, peraí, deixa eu vestir minha couraça, deixa eu botar o meu capacete, a minha espada qual que é, e vamos para a peia, como diz o outro. Isso é conhecer, irmão. Sabe, nós precisamos compreender que ser livre em Cristo Jesus passa por esse lugar. E o conhecimento da percepção, assim como nele, entendendo, há uma segurança. Por que a maioria das pessoas hoje dentro da igreja, elas não têm o conhecimento de Deus e automaticamente o quê? A segurança dela não é o Senhor. É tudo na face da terra, do esposo ao carro que tem. Não é o Senhor. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Segundo ponto, Provérbios capítulo 29, 25, diz o seguinte, quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Segundo ponto que gera num ambiente em pessoas que entendem que Cristo nos libertou, gera coragem. Irmãos, eu não estou falando aqui de brabeza, não estou falando de estupidez, estou falando de coragem. Se existe uma coisa que tem faltado hoje no meio da igreja, é as pessoas terem coragem de expressar o seu amor diante dos outros, de deixar claro que Cristo salvou, de deixar claro que o que você era e o que você é hoje, o que Deus ainda tem mais, isso não provém de homem nenhum, vem só do Senhor. Sabe aquela história do crente secreto? Quantos crentes secretos hoje tem dentro, espalhado, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa para você, se as pesquisas dizem que nós somos um dos países mais cristãos do mundo, desculpa, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada. Porque eu vejo... Irmãos, olha só. Eu estou aqui falando para os irmãos e vem... O Espírito Santo me faz lembrar das coisas. Os nossos irmãos, lá do passado, no tempo da Bíblia, os apóstolos, enfim, os frutos da palavra de Deus, irmãos, eles eram tomados pela uma ousadia. E de frente de multidões expressavam o seu amor a Cristo. Hoje... Para a gente falar para uma pessoa que muitas vezes divide uma mesa com a gente, que nós somos cristãos, ou exemplificar isso, porque tem essa questão, a gente tem falta de coragem. Ai, não sei o que vai pensar, não sei. Irmãos, como que você vai pensar que uma pessoa vai pensar errado de alguém que tem uma boa nova? Eu não sei que essa pessoa vai achar bom. Irmãos, a responsabilidade de falar é sua. Mateus 28 diz que nós temos que anunciar por todos os cantos. Anunciar o evangelho a toda criatura, anunciar a nossa parte, convencer do Espírito Santo. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como vão entender se não tem ninguém para viver, para explicar, para dizer?
Não tem como. E isso falta nos dias de hoje. Mas eu sou livre em Cristo Jesus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos anos? Mas não faz um voto de tolo que você não possa cumprir. Mas coloca, irmãos, é janeiro ainda. Esse ano eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Senhor, eu quero sair desse marasmo, eu quero sair desse ambiente covarde, porque deixa eu dizer para ti, a Bíblia diz que o covarde não vai entrar no reino dos céus. Pelo contrário, ele diz que ele nos deu um espírito de ousadia, um espírito de avanço. Os covardes, eles não entrarão no reino dos céus. Só o céu está preparado para quem tem coragem, meu irmão. Quem não tem coragem, desculpa, não adianta. Mas é porque isso, porque aquilo outro. Não vai dar certo. Você não vai alcançar aquilo que Deus... Como diz a palavra assim, ó, quem teme o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, segurança. Mas não a segurança de conta corrente, onde tem tudo que é bom. Não, a segurança que só o Senhor pode dar. Amém? Outro versículo que diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Irmãos, se a coragem me traz a certeza, se esse ambiente de confiança e tudo mais, ela também nos faz avançar. Não é por isso que eu falei, não tem a ver com brabeza, não tem a ver com machão. Não, eu estou falando de coragem, de pontuar as coisas, porque Deus nos fez foi para avançar. Você pode dizer isso comigo? Deus me fez foi para avançar. Desde que o mundo é mundo, começou com uma ordem: avance, haja luz e houve luz. Haja, faça, aconteça e Deus vai fazer. E o terceiro ponto está em Salmo 42, do versículo 1 e 2, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Diga assim comigo: a intimidade me fortalece. Irmãos, não tem como ser livre nos dias de hoje e não entender que para que eu possa manter essa liberdade, entender sobre isso, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ter coragem e, por último, eu preciso ter intimidade. Meu querido, minha querida, nós que estamos aqui, Abel que está falando, sem intimidade, sem relacionamento com Ele, nós não vamos a lugar nenhum. E intimidade fala de separação, fala de um lugar onde eu busco sozinho, onde eu me relaciono. Intimidade está falando sobre santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, que essa liberdade que você tem experimentado, ela tem que ter esses 3 pilares. Onde você busca o conhecimento, onde você quer a coragem, mas principalmente mantenha essa intimidade. Salmo 63, versículo 1 ao 5 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, em Ti busco intensamente a minha alma e tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com os lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. A intimidade fortalece. Ser íntimo contigo é melhor até do que a conquista. Olha o que o salmista está dizendo aqui. É melhor do que a própria vida. O Teu amor é melhor do que a própria vida. Meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, você é livre em Cristo Jesus. Você é livre para fazer coisas que você nem imagina. Estar em lugares que você não tem noção. Mas busque esses pilares. Busque o conhecimento. Tenha coragem. E busque a intimidade diariamente com o Senhor. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Vamos adorar o Senhor? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Obrigado, Jesus. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos que estão aqui. Nós somos livres em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela liberdade que só o Senhor pode dar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o resto da semana de cada um que está vendo esse vídeo. Deus, que tudo aquilo que eles precisam, que já está dentro deles, alcance um lugar de plenitude, do conhecimento, da dependência de quem Tu és. Abre portas, que haja uma revelação da plenitude de Deus no coração de cada um, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém. Porque